enfrenta a toda poderosa Espanha, atual campeã europeia, com Lamine Yamal, todo mundo colocando os espanhóis como favoritos. Os caras metem este jogo aqui, dá uma observada no momento de ataque, né? O Cabo Verde teve aqui, ó, um tiquinho pra baixo ali, né? E realmente, cara, eles defenderam com tanta alma, cara, com tanta organização, que eles mereceram essa vitória aqui. Tu pode falar, não, não é uma vitória, eles empataram 0 a 0. Amigo, 0 a 0 é só o número, beleza? Em termos de sentimento, isso aqui é uma vitória de Cabo Verde e uma derrota da Espanha. Cabo Verde acaba de cometer algo histórico, beleza? Já é uma das grandes zebras da história das Copas, um dos maiores ferrolhos defensivos da história das Copas. E uma grande decepção para a Espanha também. Cabo Verde já tinha o nosso coração. Agora o que eles ganharam foi a nossa admiração. Cabo Verde acaba de se proclamar como a segunda seleção no coração de todo mundo. O que eles fizeram aqui é simplesmente fantástico, beleza? Tu pega os jogadores assim de Cabo Verde, muitos que têm experiência no futebol europeu, mas em ligas muito mais baixas, né? Alguns jogadores passaram até por times portugueses como Giovanni Cabral, que jogou no Sporting e tudo mais, mas nenhum deles assim tem um nível muito incrível na teoria. Na prática, a gente teve jogador parando o Yamal, a gente teve um goleiro que fez uma nota quase 10 na partida e o cara joga na segunda divisão portuguesa. Meu amigo, no momento que entra em campo numa Copa do Mundo, tu entra com o teu coração na ponta da navalha, nada disso importa. O que importa é que os caras foram organizados, se seguraram e com um pouquinho de sorte também pararam a seleção espanhola. E em relação à Espanha, é óbvio que não é a seleção da Espanha com os 11 melhores que eles podem colocar em campo, principalmente porque o Nico Williams e o Yamal começaram não jogando, né? Mas ainda assim tu fica com uma impressão de que, tá, peraí. Essa aí é a favorita pra ganhar a Copa do Mundo? Acho que não. Jogando esse futebol aí, creio que não, hein? Vocês sabem que a forma como eu faço os pós-jogo aqui é tirando screenshot em ordem cronológica na partida, certo? A primeira screenshot que eu tirei foi aos 24 minutos da pausa de hidratação. Não tinha acontecido nada nessa partida. A Espanha tocava passes sem pressa nenhuma, sem arriscar, sem fazer lançamentos, simplesmente mantendo a posse de bola, levando perigo zero para Cabo Verde. Tanto é que tem uma estatística fantástica trazida aqui pelos nossos amigos do Squawka, que diz o seguinte: o Mikel Oyarzabal, que inclusive é um cara que pela seleção da Espanha sempre rende, tá numa fase absurda pela seleção, é o primeiro jogador na história registrada, que se eu não tô enganado é desde 1966, acho, né, que não tocou na bola nos primeiros 30 minutos de jogo. O cara não tocou na bola. Pensa. Conforme o jogo foi progredindo, a Espanha foi se soltando um pouquinho, né? Eles tiveram alguns momentos, inclusive, em que eles conseguiram criar chances por causa da inabilidade de Cabo Verde de sair jogando. É bem verdade que defensivamente eles foram brilhantes, mas quando eles conseguiam roubar a bola, geralmente eles ficavam com a posse por 2 a 5 segundos e já perdiam novamente. Eles estavam com muita dificuldade de fazer sequer uma triangulaçãozinha para que alguém pudesse sair correndo pelo campo ou conseguir fazer um lançamento em que alguém realmente fizesse um pivô lá na frente, né? Basicamente recuperava a bola e já perdia para a Espanha logo em sequência. E teve algumas dessas perdidas que foram muito perigosas, assim, que a Espanha conseguiu contra-atacar, o que é um cenário absolutamente inimaginável, que numa retranca absurda a Espanha tem espaço para contra-atacar, né? Num desses momentos foi essa bola enfiada aqui pro próprio Oyarzabal, acho, né? Em que ele vai chegar com uma condição de finalizar e é travado de último momento pelo Sidney Lopes Cabral, mais um que jogou muito bem. Aqui tem o primeiro grande lance da Espanha, que eu não vou nem comentar muito porque o Cucurella estava impedido, então não estava valendo, mas é o Rodri, não, mentira, é o Pedri parando para pensar aqui e mandando uma bola pro Cucurella que fazia a ultrapassagem. A Espanha começou a achar um pouco de jogadas nesse sentido, né? Com o Pedri ou o Rodri parando para pensar e alguém tentando ultrapassar para eles meterem uma bola enfiada muitas vezes por cima. E tanto é que o outro lance, que foi o maior perigo da Espanha durante a partida inteira, aconteceu exatamente igual nesse lance que não valeu porque estava impedido. Esse aqui valeu, né? O Cucurella faz a projeção aqui e o Rodri dessa vez de canhota bota uma bola perfeita para o Cuco, novo jogador do Real Madrid, inclusive, né? Poder botar esse passe pro Ferran Torres. O Ferran, obviamente que ele tava pressionado, mas o cara tava na cara do gol de frente e mandou no travessão. Ferran, Tiburão jogando contra os tiburões, né? Jogando contra os tubarões azuis aí, perdeu. No rebote, o Oyarzabal, né? Que manda por cima de cabeça, a bola vai entrar e o Vozinha começa a fazer os milagres dele. O bicho com certeza foi o grande herói dessa partida, porque quando a defesa de Cabo Verde, que foi excelente, furava, a bola caía nele. Impressionante como o cara tava bem.
40 anos de idade, né? É mais um quarentão nessa Copa aí e fazendo muito bonito. Tem mais uma bola aqui que vai pro Cucurella, que faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo no meio da área ali, né? E acaba chegando o Ferran Torres, que de canhota finaliza bastante mal, né? Rasteiro fraco no meio do gol e o Vozinha vai pegar. Aí tem um escanteio que vai pra área e o Laporte de cabeça. Faz o quê? Manda no cantinho e o Vozinha tava onde? Tava nela, meu amigo. O cara fez uma defesa espetacular e foi pro intervalo 0 a 0, o que já era uma vitória porque, assim, não sei vocês, mas a gente tava pensando assim, pô, se Cabo Verde segurar 10 minutos, tá de bom tamanho, 15, pô, os caras já conseguiram durar bastante, né? Que nada, duraram 45 minutos e o melhor estava por vir. No segundo tempo, Cabo Verde acho que saiu ainda menos pro ataque, ainda menos oportunidades de contra-atacar e a Espanha conseguiu achar um pouquinho mais de chance, um pouquinho mais de espaço também, porque Cabo Verde foi se cansando um pouco, né? Mas não foi nada muito espetacular. Tem essa bola que cai pela ponta aqui e o Pedri cruza, né? E o Oyarzabal aparece de cabeça e ele dá uma furada na bola. Na real ele não fura, ele toca, mas a bola meio que vai pra trás em vez de ir em direção ao gol. Era uma boa chance, né? Depois a gente tem aqui uma pausa para hidratação já na metade do segundo tempo, em que a Espanha não estava conseguindo fazer bulhufas. Se não era o Pedri ou o Rodri estarem no momento inspirado de achar um passe assim para infiltração de alguém, ou se não era a Espanha conseguir roubar uma bola que gerasse um mini contra-ataque ali, os caras estavam com muita dificuldade de fazer qualquer coisa, velho. O Gavi jogando de ponta, ainda que caindo pro meio algumas vezes, né? Um falso ponta, um ponta atacante, uma coisa esquisita assim. Muito ineficiente. Oyarzabal sumido, Ferran Torres horrível. E aí o Luiz de la Fuente, nosso famoso guarda-óculos, né, olhou pro banco e falou: Yamal. O Yamal não começou jogando porque ele vem de uma lesão, né? Acho que ele não jogava desde abril, né? Teoricamente ele não tem mais a lesão, mas obviamente ele não tá 100%. Ele tá voltando a ritmo de jogo e tal. Então por isso que ele entrou no segundo tempo. Assim como o Nico Williams. O Nico Williams foi uma substituição que eu achei que demorou muito pra fazer. Eu não sei como é que é a condição física dele. Mas cara, num jogo em que tu tá pressionando 100% do tempo, em que o time adversário não consegue contra-atacar, por que tu vai manter uma formação certinha com 4 atrás, por exemplo? Não precisa, né? Eu achei que faltou muita ousadia do Luiz de la Fuente de mexer no time e popular mais o ataque muito antes. Porque não tinha necessidade da Espanha ter tanta gente atrás daquele jeito. Ainda mais porque os caras jogando tão pra frente, o Laporte, o Pau Cubarsí eram basicamente meias nessa partida. De tão adiantados que eles estavam, né? Mas foi aqui que ele tirou o Rodri e botou o Nico Williams, né? O Nico mal pegou na bola, não adiantou muita coisa. Agora, o Yamal, ele deu uma incendiada no jogo. Não que ele tenha criado tanta coisa, ele não conseguiu ter um impacto tão direto na partida. Porém, cara, ele traz uma diferença de anímico muito grande. A torcida começa a gritar, maluca, porque quer ver o Yamal em campo, né? Todo mundo quer ver o Yamal em campo. Parece que o próprio time começa a acelerar um pouco mais, tocar mais bola pra ele, né? Existe uma dinâmica diferente de quando o Yamal tá em campo e de que quando, pô, com todo respeito, o Ferran Torres tá na ponta direita. O Yamal ele faz diferença só por existir, não precisa nem necessariamente estar bem ou jogando bem, só de estar ali ele já cria uma gravidade diferente dentro de campo e uma atmosfera diferente. Na maior parte do tempo ele foi muito bem marcado, inclusive, né? Agora tem um trivelaço que ele manda aqui que é um espetáculo, a gente tá acostumado a ver as trivelas do Yamal já, né? Que ele bota essa bola com a força perfeita pro Dani Olmo, o Dani acaba dominando, meio que fugindo um pouco da direção do gol, então ele para, bota pra trás, e aí vem a bola no Oyarzabal pra ter o momento dele, né, se consagrar, mas ele acaba finalizando bloqueado ali, com camisa, puta, agora eu nem sei quem que foi, cara, acho que é o Pico, né, que se jogou ali na bola e acabou conseguindo travar essa finalização. Então uma Espanha que teve muita dificuldade, cara, muita dificuldade e parou sempre ou no Vozinha ou na defesa. E pra melhorar, ainda teve um escanteio pra Cabo Verde nos últimos minutos ali de jogo. Eu tava aqui em casa, cara, torcendo tanto pra Cabo Verde, que é como se eu fosse nascido e criado em Cabo Verde. Eu te juro, eu tava mais nervoso em Cabo Verde segurar esse empate aqui do que no jogo do Brasil. Cara, tava roendo as unhas aqui, eu tava, assim, uma tensão absurda, cara. E quando vai o escanteio, eu fiquei pensando, cara, imagina que engraçado, velho. Imagina que engraçado se Cabo Verde mete um gol no escanteio. Seria uma coisa, cara, seria apoteótico. Né? E quase aconteceu, porque a bola vai na área e o nosso querido Diney, né, sobe muito de cabeça ali e acaba finalizando, mas foi bem no meio do gol, bem onde tava o Unai Simon, e ele não conseguiu meter o gol. Cara, se ele mete o gol aqui, cara, seria um negócio tão espetacular, seria uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Ainda mais se tu olhar isso aqui, né, o momento de ataque, ou se tu olhar os gols esperados, né, 2,29 contra 0,29, 27 finalizações a 6. Cara, olha só, vou te falar uma parada, cara, Cabo Verde fez história aqui. Tá, os caras fizeram bonito, eu tenho certeza que eles ganharam agora admiradores pelo mundo inteiro. O Vozinha já virou um herói nacional, com certeza. Os caras estão de parabéns e agora dá pra sonhar. Porque se defender assim contra o Uruguai, de repente consegue mais um pontinho, como não?
E contra a Arábia Saudita, já acho que é um jogo diferente. Eles vão ter que tentar buscar jogo, né? Buscar ganhar a partida para poder classificar. Agora, os caras mostraram aqui, cara, um espírito de luta absurdo. Então, de parabéns. Enquanto a Espanha, eu esperava mais, tá? É evidente que eles jogaram contra um bloco baixo, daquele estilo onde os 11 jogadores de Cabo Verde estavam marcando num 4-5-1 ali, num espaço de 20 metros. A Espanha não tinha espaço para jogar. Ainda assim, a gente espera que, né, o Rodri possa mandar uma enfiada perfeita, que o Pedri possa fazer um gol de fora da área, que algum jogador possa fazer alguma coisa diferente. E hoje não aconteceu. Tá? Ainda assim, eu acho que o Pedro e o Rodri se salvam, na minha opinião, e o Cucurella também. Acho que foram jogadores que fizeram as melhores partidas aí pela seleção espanhola. O trio de frente decepcionou demais e as alterações do Luis de la Fuente não fizeram efeito, fora a do Yamal, que deu um pouquinho de gás ali pra equipe, mas é uma Espanha que enfrentou uma parede e não conseguiu quebrar. Agora, uma curiosidade de bastidores pra vocês, que eu tô vestindo essa camisa amarela aqui, é uma pena, né? Porque na verdade o que aconteceu? 12 dias antes da Copa começar, eu comprei uma camisa do Nuno da Costa, cara. Mandei entregar aqui, tá? Mas infelizmente não chegou ainda. Aparentemente tem muita demanda na Copa do Mundo. Aí a loja 100% oficial que eu comprei aí acabou não conseguindo entregar ainda, né? Mas vai chegar. Em algum momento aqui eu vou apresentar um vídeo nessa Copa do Mundo usando minha camisa 21 do Nuno da Costa, beleza? Hoje, meio mundo foi cabo-verdiano. E eu queria mandar um abraço especial pra você que é de Cabo Verde que tá me assistindo. Porque tem uma galera que eu sei, tá? A gente tem um percentual do público aqui que vem de Cabo Verde. Vocês estão de parabéns, aproveitem, comemorem. E vou dizer mais, né? Acho que o Brasil inteiro tá com vocês. Tranquilo? Torço muito pela classificação de vossas excelências. Vamos junto. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda para acompanhar a Copa do Mundo comigo. E vai Cabo Verde, pô.